Em 2021, completou-se 30 anos da dissolução da União Soviética. Dezembro de 1991 entrou para a história. Diversos fatores influenciaram para o ocorrido. Saída da Guerra Fria, crise política, tentativas de golpes, além de independência de alguns de seus territórios. O crescimento em passos lentos não dava mais conta de uma população cada vez maior de milhões de pessoas. O fim era apenas questão de tempo, mas como tudo isso se desenrolou? O Partido Comunista se desgastou e líderes políticos buscavam uma nova forma de mudar a economia soviética. Mikhail Gorbachev buscou implantar conceitos radicais, onde eram bem vistos fora da União Soviética, mas internamente não agradavam. A situação se tornou insustentável e o fim da União Soviética se tornou inevitável. Vamos entender mais sobre isso no vídeo de hoje. Salve, salve pessoal do Espalhável, meu nome é Bruno Fabio, tô por aqui para apresentar mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a União Soviética e sobre o seu fim, a queda do governo comunista mais poderoso da história, né? Muita gente não considera a União Soviética um governo comunista porque o comunismo em si estaria muito próximo de uma utopia, até de algo muito longe, distante, né, da realidade que a gente tem até hoje, que seria um poder paralelo entre todas as pessoas, uma redistribuição muito igual também, até algo que a gente, quando lê assim, vai lendo, no final parece até o paraíso, né? Tipo, onde todo mundo teria tudo e que é quase impossível a gente ter na prática, né? A gente teve então ali foi um governo socialista, inclusive a União Soviética, é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então já estava no nome, mas foi o governo de esquerda mais forte da história e o governo que contrapôs os Estados Unidos durante muito tempo como uma superpotência. Hoje a gente tem a China fazendo esse papel, mas não da mesma forma nem de perto, né? Então hoje eu tô aqui com o Digo Blackson por trás das câmeras, ele vai dar uma meta de likes pro vídeo de hoje, aqui na Espalhável a gente também tem meta de like, eu quero saber qual que vai ser a meta de likes. Meta de like hoje eu quero 1125, mano. 1125 então likes, pô, é pra chegar aí deixando, se não bater, eu vou embora. Não. Eu só vou falar isso, eu vou embora e nunca mais apareço. Faz tanto tempo que tu não aparecia aqui. Exatamente, eu vou embora de volta, eu vou embora de volta. Mano, é pra bater a like. Eu vou bater. Gente, por favor, eu vou, se não bater eu vou. O ano de 1985 foi o início do fim para a União Soviética. Foi quando Mikhail Gorbachev assumiu a função de secretário no Partido Comunista e foi o novo governador da União Soviética. A ideia era modernizar de certa forma a União Soviética, que já demonstrava dificuldades para se manter economicamente em outros aspectos. Por exemplo, a Guerra Fria se manteve durante muito tempo ativa, tanto na corrida espacial, quanto, por exemplo, na exploração de locais de guerra, onde a Rússia se posicionava de um lado, os americanos se posicionavam de outro, e todo esse financiamento de tantas guerras e de tanta briga, né, acabou em algum momento corroendo as finanças da União Soviética, que precisava agora se modernizar, se atualizar para o mundo, né, para um mundo muito mais conectado, tanto na questão da informação, que a gente ainda não tinha, por exemplo, a presença da internet massificada como é hoje, mas a gente já tinha aí por parte dos governos, né, essa transação de informações e tudo mais, e a gente também tinha um trabalho ali de jornalismo muito mais forte em cima de tudo que estava acontecendo. Então assim, era um mundo muito mais conectado, que estava conectado também comercialmente e que tinha uma União Soviética afastada e bloqueada pro resto do mundo, porque era um governo diferente do resto do mundo, de boa parte do mundo, né? Ela tinha ali parcerias pontuais. E a China, por exemplo, era uma parceira pontual da União Soviética que tinha acabado de romper, porque tinha também passado pelo processo de fome e começou a se abrir e ter negócios, principalmente com os Estados Unidos. Então eles perderam um grande braço deles, que era a China, e ficaram basicamente isolados e precisavam dar uma resposta pro mercado. E falar, pô, agora a gente tem um cara que é mais parecido com vocês do que com a nossa ideia original. Então agora a gente pode negociar, entendeu? Então o Gorbachev agiu para tentar resolver a situação, né, e reverter ali, né? A intenção era passar uma imagem de modernizada, de União Soviética nova, né? E por isso ele mandou retirar as tropas do Afeganistão. Olha que doideira, né? Os Estados Unidos acabou de passar por um processo parecido, né? Eles colocaram o Trump no governo. O Trump foi visto por muita gente como um cara que se posicionava de uma forma mais rígida. Eles queriam um governo mais light em seguida. Elegeram o Biden como uma resposta para o mundo de que os Estados Unidos estava tipo mais normal e que estava mais light, né? Foi lá e tirou suas tropas também do Afeganistão depois de 2 décadas, inclusive resultando, né, na invasão do Talibã por lá. Olha que doideira, né? Então, tipo, lá no passado a União Soviética fez algo muito parecido com o que os Estados Unidos fez hoje em dia, através do Biden. Doideira. Dentro desse contexto de Guerra Fria, não era nada imaginado que os russos iam abandonar tudo e só seguir em frente, tá ligado? Então foi realmente algo que o mundo olhou e falou, opa, tá surgindo uma nova União Soviética. Ele começou também a conversar muito mais com alguns países da Europa, por mais que não fosse ali da União Europeia, era um país que normalmente o governo soviético não tinha contato, e com os olhos abertos para uma possível recompensa ali, pelo menos comercial, né? O Gorbachev começou a conversar diretamente com os Estados Unidos, o principal concorrente dele. Então, ele já dava a entender ali quais eram seus objetivos, que era abrir a Rússia pro resto do mundo, né? Então, em 1986, ele
propôs aí 2 modelos de política envolvendo a economia para tentar mudar a vida dos soviéticos. O primeiro modelo é o perestroika. Basicamente, perestroika significa reestruturação, e era mais ou menos por isso. A política do país ia passar por uma reorganização, onde inclusive ele ia abandonar alguns campos de batalha, onde ele poderia poupar gastos, né? Poupar, por exemplo, gastos com munição, com armas, com deslocamento e com sustentando tantos homens e tantos militares, e poderia focar em investir em locais onde existia a fome se espalhando pela União Soviética. Era um bom projeto, até assim, você falando por cima, mas não foi muito bem visto dentro da própria União Soviética, porque para eles estava enfraquecendo o governo. Ou seja, agora a gente vai desistir de toda a briga que a gente tem há anos, de todos os conflitos que a gente está há anos, que a gente está investindo há anos, do nada, para tentar salvar, a gente vai, desistir de tudo, vai abrir mão de tudo. Então, naquela época, a população em si começou a protestar bastante, a reclamar bastante e falar, né, pro Gorbachev que ele estava errado. Ele tinha uma popularidade muito boa para fora da União Soviética, talvez fosse ali o líder da União Soviética mais popular de todos os tempos, mas ao mesmo tempo ele era o menos popular para dentro da União Soviética, né, que eu acho que era o mais importante para os soviéticos. Então, ele quis implementar também ali junto o Glasnost, que seria o quê? Também era um passo importante para a política e para a economia do país. Para a política de que forma? A população ia ter ali mais peso na decisão de todo tipo de problema na sociedade. Então, ou seja, não ia ser mais um governo que ia centralizar na imagem de uma pessoa, nas ideias de uma pessoa, ia ser um governo pautado na maioria, na democracia, no voto popular e tudo mais. Então, era inclusive uma decisão que dava voz para muitos locais que estavam pedindo independência naquele momento. Se você para pensar, ele dá o poder de decisão para a população que está pedindo independência, foi a mesma coisa que dá independência para esses locais. Isso é verdade. Né? Ele ajudou no processo ali. E uma outra coisa que ele começou a fazer é melhorar ali o combate à corrupção da política em geral também. Então, nisso daí, ele também foi perdendo o apoio de muita gente da política, igual aconteceu aqui no Brasil. Para pensar, qualquer governo que entrar e tentar bater de frente com os corruptos, provavelmente vai enfraquecer muito rápido, principalmente ali na Câmara, onde tem muita gente, ali no Senado, onde também tem bastante gente. A gente vai acabar vendo esse cara provavelmente ser cozido aí na nossa frente ali, e não vai dar tempo de fazer muita coisa, entendeu? Então, no meio disso tudo aqui, várias coisas tiveram seu fim, como por exemplo, o fim do sistema do partido único para votação, ampliando a chance para outros partidos também poderem se candidatar, né? Também teve o fim da censura para as mídias em geral, que foi muito importante para poder fazer críticas pro governo, e aí é a parte mais doida, né? Como foi ele que fez e deu essa liberdade ali pros russos, os russos aproveitaram de imediato, né? E não só os russos, né? Era a União Soviética toda. Então, esses locais que queriam ser independentes, por exemplo, falavam muito sobre isso, o tempo todo. Entendeu? E foi mais fácil conquistar o apoio popular também para poder pedir ali a independência que ia acontecer logo em seguida. E o sistema econômico da União Soviética também começou a ser aberto para o resto do mundo, o que foi uma mudança realmente muito importante e impactante no país. Só que, ao mesmo tempo, ele não fez uma reforma agrícola que era muito importante, já que algumas áreas estavam passando fome e não era para acontecer com o tamanho das terras que a União Soviética tinha naquela época, né? E o regime comunista em si começou a ser contestado também, principalmente em outras regiões que não na Rússia, né? Onde as pessoas que ocupavam ali os altos cargos tinham uma vida um pouco melhor e normalmente viviam com mais grana também, entendeu? Então, a partir desses 2 planos ali, o Glasnost e a Perestroika, né, basicamente a gente teve o fim da União Soviética. O partido da época dos liberais, que era uma oposição, né, liderado pelo Boris Yeltsin, achava que as ideias eram radicais demais. Esse cara era um cara assim mais pra frentex, digamos, entendeu? Tipo, então ele achava que era radical demais. Pra vocês verem, tipo, como eu posso dizer, dentro da União Soviética, você não tinha um partido de direita. Você tinha um partido que era de esquerda, mas era um pouco mais jovem, e um partido de esquerda que era um pouco mais conservador. Então você tinha inclusive a ala conservadora dos comunistas, que hoje no Brasil, se você falar isso, parece que não faz sentido, né? Sim. Mas para eles fazia total sentido. E além desses caras ali do lado liberal não gostarem, quem não gostava também eram os militares. Então com isso, os militares em 91, junto com a KGB, deram um golpe, ficou conhecido como o golpe de agosto ou Putsch de Moscou. Era dia 19 de agosto e o Gorbachev iria assinar um novo tratado da União no dia seguinte, mas ele acabou sendo vítima de uma tentativa de golpe aí junto, né, dos 2 órgãos. O que eles fizeram? Eles mentiram, basicamente. A ala do Partido Comunista da União Soviética inventou que o Gorbachev tinha abandonado o país e que um novo cara, o vice dele na ocasião, né, tinha tomado conta então da União Soviética. Na verdade, ele estava ainda dentro da União Soviética, ele estava na Crimeia de férias, por coincidência na Crimeia, que agora é a pauta da vez, né? Sim. E a agência de notícias, a TASS, que era uma agência oficial do governo, falou, olha, quem manda agora no país é o vice-presidente Gennady Yanayev. Então, inclusive, eles
falaram que o Gorbachev estava incapaz de assumir suas funções por motivos de saúde e que ele tinha ido embora do país, então, bom, juntou uma coisa na outra e nenhuma das coisas era verdade, né? Até parece o que aconteceu aqui no Brasil com o João Goulart, né? Que ele estava passeando no Rio Grande do Sul, falaram que ele tinha fugido do país e por isso precisavam de um novo líder e colocaram um novo cara também no governo. Então os golpistas soviéticos criaram ali o Comitê para o Estado de Emergência, ou seja, foi uma organização, uma espécie de conselho para poder controlar o país enquanto o Gorbachev não estava por perto, que teoricamente estava, né, mal de saúde, mas não estava, a gente sabe. O Boris Yeltsin, que era o principal opositor dele, apareceu e falou que aquilo era um golpe descarado e que na verdade, né, eles estavam interferindo diretamente no Estado e que se realmente ele estava doente, que filmassem o cara falando e que mostrassem ele para o mundo para provar, né? Até que no dia 21, o parlamento russo então decide buscar o Gorbachev na Crimeia e isso acabou com o golpe que estava acontecendo da KGB e do exército. Por incrível que pareça, o Gorbachev não saiu disso aí como uma vítima nem nada do tipo, ele saiu na verdade como uma pessoa sem moral. Por quê? Porque o exército não protegeu ele, na verdade estava atacando ele, a polícia, que era o serviço de inteligência do Estado, que era a KGB, né? Não protegeu ele também, na verdade estava junto atacando, e os políticos também não fizeram muita questão de buscar ele. Quem teve que fazer essa força foi o opositor dele. Então imagina, é como se, sei lá, sequestram o Lula e o Bolsonaro lá fala assim, pô, vamos salvar o cara porque não pode só sequestrar um candidato à presidência daqui, entendeu? É meio loucura, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. Então o Yeltsin, por outro lado, voltou muito forte. Por quê? Porque ele negociou com as Forças Armadas e com a KGB, quando ele bateu de frente, né, e falou que aquilo era um golpe, e ele foi lá e buscou o presidente. Então, logo em seguida, no dia 24 de agosto, aproveitando essa semana aí totalmente caótica para a União Soviética, a Ucrânia vai lá e conquista legalmente a sua independência. Inclusive, não foi o primeiro país a fazer isso, também não foi o último. Logo em seguida, a gente teve ali Geórgia, Moldávia e Azerbaijão que foram junto com a Ucrânia para esse caminho. Justamente por conta do quê? Da Glasnost, que estava ouvindo mais o povo e estava deixando tudo acontecer, né? E como a Ucrânia era um país que estava próximo da Rússia, né, que muito mais próximo do que outros territórios, por exemplo, ficou a sensação que estava mais fácil de conseguir a independência para esses outros países. E foi o que aconteceu com o tempo, né? Foi quando os líderes da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia assinaram ali o fim da União Soviética, onde ficou conhecido como o Pacto de Bela Veja. Dessa forma surgiu ali uma nova organização entre os países, né, chamada de Comunidade dos Estados Independentes, que também é conhecida como SEI. Basicamente, o Gorbachev não queria mostrar para o mundo que estava perdendo o controle sobre tudo, criou esse SEI aí que nunca foi muito forte, nunca pegou muito, né? Só o contato da Rússia continua muito forte com a Bielorrússia, mas a Ucrânia, por exemplo, sempre foi uma opositora muito ferrenha, né, dos russos. Então não foi algo que conseguiu manter o controle sobre o povo ucraniano, por exemplo, e serviu mais como uma cortina de fumaça para tudo que estava acontecendo. Mas aí já não tinha mais jeito, e no dia 21 de dezembro de 91, então, 8 das 12 repúblicas soviéticas entraram para o SEI, ou seja, fizeram parte também desses movimentos aí que é meio que uma organização das repúblicas que eram socialistas e soviéticas, mas que não são mais, entendeu? Então, em 25 de dezembro de 91, em pleno Natal, a União Soviética teve o dia que marcou o seu fim. O Gorbachev estava totalmente abalado, apareceu lá. Na verdade, as pessoas que estudam mais a fundo, né, toda a situação falam que ele já nem era mais presidente de fato, ele era tipo... foi quase como um programa de TV aquilo, porque ele precisava fazer aquilo para poder renunciar. Ele entregou ali oficialmente o cargo, né, para que todos vissem. Que presentão de Natal, né? Que presentão de Natal, né? E foi transmitido para o mundo todo. Era assim, ó, de uma forma mais moderada, mas era parecido como se o Kim Jong-un entregasse o cargo e falasse, ó, a partir de agora a Coreia do Norte está aberta para o mundo, vai fazer negociações de todo tipo. Nossa. E vem um novo governo aí. Isso ia ser doido. Não é? Claro. Então foi isso que o pessoal sentiu vendo a União Soviética, que é muito maior do que a Coreia do Norte, ruindo ali naquele momento. Inclusive, no discurso aí fala, estamos vivendo num novo mundo agora. Então, às 19 horas locais, ele começou a fazer o pronunciamento, que durou 10 minutos, e ele pediu para que a bandeira comunista, a bandeira vermelha, fosse tirada e que a bandeira russa fosse erguida no local, cara. Esse pedido ali e a falta de nomeação do Yeltsin, que ia ser o cara que ia ficar no lugar dele, né, fizeram com que ele ficasse puto com o Gorbachev. Ele falou, porra, o cara não falou sobre mim, ele pediu pra tirar a bandeira, sendo que a gente tava combinado que a bandeira ia sair só no dia 1º de janeiro, tinha esse combinado, então eu também vou me posicionar contra ele. Tinham combinado pro outro lado o Yeltsin deixar que as coisas do Gorbachev ficassem pelo palácio até também a outra semana, da família dele e tudo mais. E os caras falaram, não, pega tudo que é dele, junta agora e já bota lá pra fora. E fizeram isso na mesma hora. Caramba. Deu 7 horas, 7h10, acabou o discurso, começaram a arrumar as malas do Gorbachev. Foi assim. Então, às 7h32, logo em seguida também, a bandeira soviética foi substituída então pela da Federação Russa. E ali o maior estado comunista da história foi oficialmente dividido em 15 repúblicas independentes, né?
Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado da forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, se inscreve aí no Espalhável, deixa um like pra ajudar a gente, cara. Pô, ó, participa aí do nosso início, que no futuro, né, tu vai poder se gabar por aí. Tava lá com os caras. Desde o comecinho, pá, batia o like, fazia tudo. Você tem que bater, né? E não se deixei bater, o Fabio... Se não bater também vai ser vergonha falar. E deixei o Fabio não sair do canal. Tem isso, né? Porque eu posso abandonar o canal. Pode ter sido o meu último vídeo. Pode ter sido aqui a Glass Note. Imagina. Valeu.